do Senhor? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Aleluia. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, a Tua palavra é quem declarou, não fui eu, Senhor, que o Senhor está com as mãos estendidas para abençoar o Teu povo, está com as mãos estendidas para salvar aquele que se acha perdido. A Tua palavra é quem diz, e não eu quem disse, Senhor, de que o Senhor está com os Teus ouvidos inclinados agora a essa casa. E eu chamo agora a igreja a levar aos olhos da imaginação essa imagem, essa cena. Imagine um ser gigante aqui, ao redor dessa casa, com os teus ouvidos inclinados e somente o ouvido dele entrando aqui pelo teto. E ele querendo ouvir o teu clamor, ouvir a tua oração, ouvir o teu pedido, ouvir aquilo que você precisa receber na tua vida. A Bíblia está dizendo que é exatamente assim que o Senhor está agora, e essa é a imagem que eu estou criando na minha mente, porque nós vamos entender que a mente é a chave para te ligar ao plano sobrenatural, e se você não souber fazer bom uso da tua mente, ao invés dela te levar para perto de Deus, ela vai te levar para o inferno. Então, Pai, ordene a tua bênção e nos ensine a trabalhar a nossa mentalidade de acordo com as coisas do reino. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Vocês visualizaram aí? Aleluias. Tem que usar a mente, irmãos, porque os olhos físicos não podem ver, amém? Mas a tua mente pode imaginar. A tua mente pode te levar a sonhar. Eu li um livro interessante onde declarou sobre Abraão, que mesmo olhando para ele e vendo que ele não tinha nenhuma condição de ser pai, Deus falou: sai da tua tenda, olha para o céu. E quando ele viu as estrelas, Deus falou: esse será o tamanho da tua genealogia, o tamanho da família que eu vou gerar através de ti. E aquele livro declara que Abraão olhou e ao ver as estrelas, ao invés de ele ver estrelas, ele começou a ver rostos. Olha, aquele é meu filho, aquele é meu neto, aquele é meu bisneto. E ele começou a dar asas à sua imaginação de acordo com os pensamentos de Deus. Você é convidado a pensar com os pensamentos de Deus, porque os pensamentos dele são mais altos do que os seus. Não fique na tua visão limitada, agarre-se à visão de Deus, amém? Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, em outras traduções fala para não abençoar, e os seus ouvidos estão atentos, não estão surdos, e podem ouvir a oração do seu povo, amém? Essa é uma palavra que agrada o coração, essa é uma palavra que traz alegria, satisfação, né, irmãos? Mas vamos para o versículo 2: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os teus pedidos. Então o profeta Isaías começa escrevendo: olha, o Senhor está pronto para abençoar, o Senhor está pronto para salvar, o Senhor está pronto para atender orações, mas o pecado faz separação. O pecado impede que o Senhor faça por você. O pecado é o que limita o quanto Deus pode agir em nossas vidas. É o pecado que faz com que ele se torne surdo às tuas orações. É o pecado que faz com que ele encolha as mãos que estavam estendidas. O pecado faz separação. Por isso nós somos convidados a andar em santidade, amém? Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Versículo 3: porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentira,
e a língua profere maldade. Então agora o profeta Isaías vai nos levar a entender o porquê que Deus está com as mãos encolhidas, por que Deus não está atendendo a oração daquelas pessoas, porque elas cometiam erros, pecados, iniquidades, coisas que magoam a Deus. Existem atitudes que a Bíblia declara que entristece o Espírito Santo. E se você tem um amor gigantesco por esse ser, não faz sentido você entristecê-lo. Então toda vez que acontece, você é convidado a pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. Toda vez que nós magoamos o Espírito Santo e pedimos perdão, nós estamos reconhecendo. E através do reconhecimento, Deus opera em você. Toda vez que você andar na visão de orgulho, de soberba, de declarar: não, eu não faço nada, eu não peco, eu não erro, eu não faço mal para ninguém, fica numa visão completamente maligna, diabólica, porque essa não é uma visão real, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Que Deus olhou para a terra e não achou nenhum sequer, ninguém que faça o bem. Todos se perdem, todos saem dos caminhos dele, todos transgridem a sua lei. Tiago vai dizer para nós que se você transgride um daqueles pecados, você já transgrediu toda a lei, porque o mesmo que disse não mate, também disse para não pecar contra a castidade, também disse para não levantar falso testemunho, também disse para não cobiçar as coisas do próximo. Então, por mais que eu e você se esforce, nós jamais alcançaremos a perfeição. Mas isso não é motivo para a gente se lançar no pecado, pelo contrário, é motivo para a gente se lançar aos pés de Cristo, por entender que eu não alcanço a perfeição e que eu preciso correr para o perfeito, por entender que eu sempre serei pecador iníquo, é que eu preciso estar olhando para aquele que é santo e buscando me assemelhar a Ele o máximo que eu puder, e quando cair, entender que o poder dele se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza, porque a minha fraqueza me faz me recordar que eu sou completamente dependente dele, que sozinho Victor não é absolutamente nada, sozinho Vitão se perde no estralo de dedo, e ai de mim se não clamar ao Senhor. E você vai entender hoje que todo e qualquer erro, todo e qualquer pecado, toda e qualquer falha, ela tem uma raiz. E quando você entende que tem uma raiz, é justamente ali que você é convidado a atacar, ali que você é convidado a tirar. Porque enquanto você não tirar a raiz, ficar cortando só por cima, vai nascer de novo, vai nascer de novo, vai nascer de novo. Então você é convidado a ir na raiz. E a raiz é onde, irmãos? A mente. Todo pecado nasce primeiro na tua mente, na minha mente. 2 Samuel 13:1. Abra a tua Bíblia. Vai contar a história de Amnon e Tamar. Amnon era filho de Davi, assim como também Tamar, sua meia-irmã. E a Bíblia vai dizer que Amnon começou a levar impurezas para sua mente acerca da tua irmã Tamar. 2 Samuel capítulo 13, versículo 1. Passado algum tempo aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Um irmão se apaixonou por uma irmã, já começou tudo errado. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então Jonadab era primo de Davi. Amém? Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Amados, aqui eu quero que você entenda uma coisa. Tudo começou
na mente de Aminon. Aminon começou a alimentar a tua mente com desejos impuros sobre a tua meia-irmã chamada Tamar. Então o pecado nasceu na mente de Aminon, na mente. Através de conhecer Tamar, através de conversar com Tamar, ver Tamar, a sua aparência, ver a maneira que ela sorri, a maneira que ela canta, Aminon começou a apaixonar por Tamar, deixou esse sentimento maligno entrar no coração dele, porque ela era irmã dele. E esse sentimento nasceu primeiro na mente. Aminon começou a imaginar coisas impuras com Tamar. Então toda vez que você começa a alimentar a tua mente com impurezas, isso vai agora descer para o teu coração e vai se tornar um sentimento. E do coração, se você não começar a entender essas coisas, não começar a frear essas coisas, vai começar a crescer cada vez mais. Começou talvez no olhar, no ouvido, no conhecer a tua irmã, no se aproximar da tua irmã, veio para a mente, da mente veio para o coração, e do coração agora veio para a boca. Porque aquilo que era só dele, ele começou agora a proferir e entregar a outro. Amém? Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha me ver e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu a coma de sua mão. Assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim para que eu coma de sua mão. E a Bíblia vai declarar que então Davi foi, mandou chamar Tamar. Não imaginou que o teu filho Aminon estava tramando algo tão diabólico. E Tamar foi, entrou no quarto de Aminon, começou ali a preparar a comida para ele. Havia criados no quarto. Então ele falou assim: olha, eu quero que todos os criados saiam. E ele foi sozinho com a tua meia-irmã no quarto. E sozinho com a tua meia-irmã no quarto, ele falou: olha, traga o bolo para mim comer nas suas mãos. Quando ela se aproximou, ele a segurou e a estuprou. E é interessante que aqui nós aprendemos outra coisa. E eu quero que você saiba que eu já ouvi testemunhos disso. Quando eu era do mundo, muitos homens estão muitas vezes perdidamente apaixonados por uma mulher. Mas se eles caírem em imoralidade sexual, vai entrar o demônio da rejeição. E imediatamente a Bíblia diz que Aminon pegou um nojo de Tamar, mandou ela sumir do quarto. Eu já ouvi pessoas dizerem: depois que eu e a fulana tivemos a imoralidade sexual, me deu ânsia de vômito. Eu já vi pessoas dizerem que manifestou o demônio na hora. A imoralidade sexual vai arregaçar o seu relacionamento. Então, se você é uma pessoa que vive imoralidade sexual, pare imediatamente. Há trocas de demônios, de doenças, de inúmeras coisas que você nem imagina, que aos seus olhos você não vê, mas no plano espiritual, você e aquela pessoa está se tornando uma só carne de forma impura, dando agora legalidade para que demônios entrem. E talvez você tinha planos e sonhos de casar com essa pessoa, mas através dessa atitude, os planos podem ser frustrados. Então cuidado, não brinque com o pecado, porque ele faz separação entre você e Deus. Ele impede que Deus ouça as suas orações. Não deixe o pecado nascer. Nós vamos ver isso. Então, amados, existe um caminho. E o que a Bíblia declara para nós? Quando chegar ao teu pensamento, vai ali. Quando chegar ao teu pensamento aquilo que não agrade a Deus, encerre o assunto ali. Você casado, você casada, se tiver pensamentos impuros sobre outra pessoa, já cometeu adultério no teu coração. O que Jesus está declarando? Não caia no adultério. Caiu no adultério. Caiu no adultério porque não se atentou aos sinais. Houve inúmeros sinais antes e você não se atentou. Está se aproximando da pessoa, está conversando com a pessoa, está se agradando da pessoa, o relacionamento em casa não está 100% e está deixando isso crescer, florescer. Já começou a vir para a mente, já veio para o coração
ser. Então nós não temos desculpa, irmãos. E todo pecado é a mesma coisa. Todo pecado é a mesma coisa. Sou viciado em bebida alcoólica, pastor. Passou na frente do bar, olhou, viu a bebida, imaginou bebendo aquela bebida, veio pro coração, nossa, agora a cervejinha caía tão bem, resolveu ir pro bar, comprou a cerveja azul. Ah, meu problema é com droga. A mesma coisa. Existem inúmeros sinais vindo, falando para você: olha, o pecado está à porta, cuidado, ele vai fazer separação entre você e Deus, cuidado, ele vai impedir de que suas orações cheguem ao Senhor. Cuidado, o pecado está à porta. Satanás está te rodeando. Satanás está querendo tirar você dos caminhos de Deus. E talvez muitos se aventuram e falam: eu vou lá, vou curtir um pouquinho, vou voltar. Mas e se você não voltar? E se você for e não voltar? O destino é inferno, irmãos. Não tem como eu deixar bonitinha a palavra. A realidade é essa. Então nós não podemos ficar brincando com o pecado, tendo pecadinho de estimação. Aquilo que eu declarei, aquilo que nós dizemos às escuras será dito às claras. Aquilo que nós dizemos aos pés dos ouvidos, achando: ah não, aqui não tem ninguém vendo. A Bíblia diz que será declarado no telhado. O pecado de Davi, que foi às escondidas, depois Deus o envergonhou às claras, através de Absalão. E isso era também um dos pontos que vieram como uma punição para Davi. Porque nós vamos ver depois que Aminon morreu pelas espadas de Absalão, seu outro irmão. Então, nós devemos estar atentos, porque pecado, irmãos, é um caminho sem volta. Mas pastor, Deus me perdoou. Ele perdoa, mas a consequência fica. Ele perdoa, mas a consequência fica. E a consequência vai dificultar a sua caminhada com o Senhor. Então nós somos convidados a viver em santidade. Gênesis 4:7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Você é convidado a dominar o pecado. Domine o pecado. Amém? Eu gosto dessa passagem, Tiago 1,13. Essa que eu falei agora do pecado está às portas foi Caim. Logo depois que ele e Abel foi fazer uma oferta ao Senhor, aconteceu aquele mover. Deus olhou para Caim, viu que Caim descaiu seu semblante. Caim saiu bravo do culto por algum motivo. Algo no culto o incomodou, e ele foi embora bravo, nervoso. E Deus falou para ele: olha, Caim, você está fazendo o que está errado. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas enquanto você fizer o que é errado, está errado. E o pecado está à porta, te esperando, te aguardando. Ou seja, Deus deu para ele um alerta: olha, Caim, Abel ainda não tinha morrido. Olha, Caim, eu estou falando com você. Eu estou tentando abrir os teus olhos, Caim. Eu estou tentando abrir os teus ouvidos, Caim. Eu estou tentando colocar em você um freio para que você entenda que aí é o limite, que a partir daí o final é trágico e talvez você não volte, mas talvez você morra nesse pecado. E Caim não ouviu. Caim foi e fez o que era errado. Toda vez que Deus falar algo neste altar que te confrontar, não saia daqui com um semblante descaído, não saia daqui bravo, não saia daqui nervoso, batendo o pé, não saia daqui achando que foi uma indireta, mas saia daqui entendendo que foi uma direta. Foi uma direta, não foi uma indireta. Foi de direita. Foi para te nocautear, foi para te jogar no chão, foi para te confrontar, foi para que você mude os seus caminhos, porque o Pai te ama. Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele falava: não estou nem aí, faz o que você quer, vá para o inferno e que o diabo te carregue. Mas não, Ele te ama. Ele me ama. Por isso Ele nos exorta, por isso Ele nos ensina, por isso Ele nos disciplina, para que a gente não caia. Mas entenda que há sinais antes da queda.
E se nós nos atentarmos aos sinais, nós vamos correr. Se você vê que o pecado está à porta e você está difícil de lutar sozinho, corra para um irmão ao qual você sabe que pode confiar. Vai lá e se abra com ele. Olha, irmão, tenho vontade de fazer isso aqui, eu não sei o que fazer, eu estou angustiado. Vem cá, irmão, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos lutar junto. Você não está sozinho. É para isso que serve os irmãos. Orem uns pelos outros, confessem seus pecados uns aos outros e serão curados. A oração de um justo tem poder para refrear as paixões da carne. O poder da oração, irmãos, a pastora já falou aqui. Tiago 1,13 agora. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém, amados? Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vocês sabem bem essas coisas, meus irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Tem uma ira tomando conta do meu coração. Estou ficando com raiva do fulano, do ciclano, do bertano. A ira humana não produz a justiça de Deus. E isso vai te afastar do teu Senhor. Seja pronto para ouvir, mas cuidado com o que você fala, porque falar você está dando luz, está criando algo. E eu declarei aqui num culto, não me recordo qual, que aquele que profere maldições fica desanimado. Proferir maldições vai te deixar desanimado, não é o outro. Vai machucar você, vai trazer problema para você, porque enquanto você aponta um dedo, tem 3 apontando para você e 1 apontando para o alto. O justo juiz vai pesar. Você é medido segundo como você mede o outro. Se eu lanço uma maldição sobre você, é você que vai ser amaldiçoado? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se eu te amaldiçoo, quem é amaldiçoado? Eu. Porque Ele vai me medir, Ele vai pesar na balança, Ele vai analisar meu comportamento, Ele vai falar: quem é você, Victor Albano Batista? Quem você pensa que é? Retire-se a sua insignificância. Assim como Ele falou para Jó: o teu muito falar só mostra a tua ignorância, o quanto você está longe, distante da visão de Deus. Cuidado com o que fala. Versículo 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Por quê? Porque ela é poderosa para nos salvar. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. De nada adianta, irmãos, nós gastarmos 2 horas cultuando o Senhor aqui e sair lá fora e fazer tudo contrário, fazer tudo errado.
não dá a mínima para o que foi pregado. O profeta Isaías declara: quem deu crédito à nossa pregação? Quem será que realmente ouviu, acolheu e vai implantar em tua vida a palavra da verdade que foi pregada? Quem vai mudar os teus caminhos, os teus conceitos? Quem vai aceitar a exortação do Senhor dessa noite, para que de fato agora seja abençoado, porque as mãos dele estão estendidas, os ouvidos dele estão inclinados para ouvir o teu clamor, desde que o nosso comportamento corresponda àquilo que ele espera de nós. Amém, irmãos? Vamos para o versículo 26, Tiago 1 ainda. Ainda dentro do mesmo capítulo, então isso quer dizer que o Tiago ainda está pregando sobre a mesma coisa, ele ainda está falando do mesmo conceito, ele ainda está tratando o mesmo assunto, amém? Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a tua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião não vale nada, a sua religião é vã. A sua religião aos olhos de Deus está contaminada. A sua religião aos olhos do Senhor está impura. Não tem valor. Versículo 27. A religião pura e sem mácula, sem mancha, sem erro. A religião que agrada a Deus. Amém? Qual que é a Bíblia Sagrada? Para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. A verdadeira religião que agrada o Senhor é o comportamento de ajudar os necessitados e a luta, o domínio sobre os desejos da carne, para você não se contaminar com as coisas do mundo. Amém, amados? Já estou encerrando. 2 Coríntios 10, 4. Entendendo isso, nós somos convidados a travar uma luta, uma batalha, e as nossas armas não são físicas, elas são espirituais. A armadura de Deus para que você permaneça inabalável é espiritual, e ela é usada quando nós temos um comportamento. Orar é um comportamento, ler Bíblia é um comportamento, encher a nossa mente das coisas de Deus é um comportamento, amém? 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos, olha essa palavra, raciocínios. Aonde está o raciocínio? Na mente. Falaciosos. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo. O que é levar cativo, pastor? É obrigar, é você pegar esse pensamento impuro e falar: você não pertence a Deus, portanto você não pertence a mim. Bata e retirada agora em nome de Jesus. Esse pensamento está querendo me levar a fazer o que é errado, está querendo me levar à fofoca, está querendo me levar à impureza sexual, está querendo me levar à bebedice, está querendo me levar à glutonaria, está querendo me levar à preguiça, está querendo me levar ao uso de droga. Esse pensamento não provém de Deus. Então agora eu sou convidado a fazer o quê? Levá-lo cativo. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aleluias. Encha seus pensamentos com as coisas de Cristo, e você vai ver que você vai se tornar mais forte para lutar contra todo e qualquer pecado. Salmos 1: teu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Colossenses 3: e buscai. O segredo está em buscar. O que você busca é o que vai encher seu pensamento. Está buscando porcaria? Vai encher seu pensamento. Está em roda de fofoca? Vai encher seu pensamento. Mas se você buscar as coisas do alto,
e pensar nas coisas do alto, não nas que estão na terra. A tua luta contra essas coisas vai ser maior. A sua vitória já está garantida. Filipenses 4:8 para encerrar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Os nossos pensamentos devem ser ocupados com as coisas de Deus, e desta forma nós levaremos cativo todo e qualquer pensamento contrário. Nós refletiremos muito mais antes de abrir a nossa boca, porque nós vamos frear toda a maldade no pensamento, e ninguém vai saber a maldade. Deus está vendo, porque Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. E como Ele vai ficar feliz se Ele vê você levando cativo todo e qualquer pensamento contrário à vontade dEle para a nossa vida. Lute arduamente contra o pecado, contra os desejos da carne. Não fale palavras torpes, não saia da vossa boca palavras que não sejam para edificação. Cuidado com o que você profere, porque isso atrai maldição para você, traz problema para você. E não se engane, há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, anjos e demônios prontos para operar de acordo com aquilo que você está declarando. Então, vigilância, irmãos, santidade, renovação da mente é o que o Senhor pede para nós, no nome de Jesus. Amém? Depois eu ia declarar Filipenses 2: tende em vós a mesma forma de pensar como Cristo Jesus. Um pensamento de obediência a Deus até o dia da tua morte. Obediência a Deus no pensamento. A raiz do pecado nasce no pensamento. Então domínio, e você vencerá a luta contra o pecado. Amém? Aplauda o Senhor.